Quem nunca sofreu um pouquinho com ansiedade? Só um pouquinho. Para quem já prestou vestibular aqui, ou tem filhos que prestam vestibular, percebem como a ansiedade, ela modifica a vida da gente. A ansiedade é assim mesmo. Ela chega pequenininha, faz uma casa, monta uma casa dentro da gente e depois não quer sair. Quando eu prestei vestibular, eu rezava assim: ai, meu Deus, me ajuda a passar no vestibular. Eu estudava e rezava, tanto estudei, tanto rezei, que eu passei. E aí, depois de um ano, eu estava estudando para as provas finais, eu estava um pouco sonolenta, indo para a cama, e me peguei rezando assim: meu Deus, me ajuda a prestar o vestibular e passar no vestibular. Aí eu falei: que loucura é essa? Acordei, despertei e falei: que loucura é essa? Já passei, já estou há quase um ano. Preciso pensar em outra coisa. Será que eu vou conseguir um trabalho? Ai, meu Deus, me ajuda a arrumar um trabalho. E aí, eu tanto procurei e tanto rezei que eu achei. Achei 1, 2, 3. E aí, quando eu estava trabalhando já umas 15, 16 horas por dia, depois de um tempo, eu comecei a achar que o meu trabalho estava chato. Eu pensei assim: meu Deus, eu preciso dar uma mexida nisso aqui, meu trabalho não está legal mais. Eu já sei, eu vou fazer um pós-graduação. Ai, meu Deus, me ajuda a passar no pós-graduação. E aí eu tanto estudei, tanto rezei, que eu passei. E aí logo eu comecei a dar aula em uma faculdade, aí eu dava aula na faculdade e tinha o emprego 1, o emprego 2, o emprego 3. Depois que eu já estava estabelecida, mas ainda trabalhando 15, 16 horas por dia, eu já não achava mais que a minha profissão tinha um problema. Eu comecei a ficar triste. E aí eu falei: está na hora de pedir ajuda, eu vou pedir ajuda. E tinha um colega médico que dava aula na faculdade comigo, falei: vou falar com ele porque eu estou triste. Cheguei para ele e disse: fulano, é o seguinte, eu estou triste. Ele falou assim: você está triste, André? Eu falei assim: estou triste, estou precisando de ajuda. Ele falou assim: Andréia, quantos anos você tem? Aí eu falei para ele: bom, eu tenho... Bom, como ele era médico, eu falei para ele. Falei para ele a minha idade. Ele virou para mim e falou assim: ah, Andréia, é normal. Nessa idade, todo mundo fica triste. Eu falei: você precisa de ajuda. Eu falei assim: isso, eu preciso de ajuda. Vou te indicar para um colega meu, ele vai te fazer um tratamento, em uma semana você vai ser outra pessoa. Outra pessoa? Ele falou: outra pessoa. Em São Paulo, você vai lá, ele vai te dar um remédio. Eu falei: remédio? Será que precisa tomar remédio? Andréia, na sua idade, todo mundo toma remédio. Bom, ele falou, fui para São Paulo, comecei a tomar o remédio e pensei: uma semana eu sou outra pessoa. Comecei a tomar o remédio e fui comprar um sapato. Uns 10 dias depois, eu fui para uma loja comprar um sapato e a balconista falou assim: nota fiscal paulista? Eu falei: pois não. Ela disse: seu CPF? Eu falei assim: o meu CPF? Eu não lembrava. Aí ela disse: seu endereço, moça, seu endereço com CEP. Eu olhei para ela e falei assim: deixa sem nota. E voltei para casa, liguei para o meu colega e falei: escuta, você falou que eu seria outra pessoa, mas você não falou que eu ia mudar de identidade. Eu nem lembro quem eu sou. É assim mesmo, André, é assim mesmo. É o remédio, você vai acostumar, troca o remédio, vai dar certo, você vai melhorar. Aí não dava mais para ficar indo para São Paulo para trocar o remédio. E eu procurei um colega lá em Ribeirão. Cheguei lá e falei: doutor, meu caso é simples e rápido. Eu estou passando por isso e preciso trocar o remédio. Aí ele disse: trocar o remédio, jovem? Eu acho que você não precisa de remédio. Eu falei: eu preciso. Eu estou precisando de ajuda, troca o remédio para mim. Ele disse assim: não vamos mexer com remédio, não. Faz o seguinte, você vai estudar, você está precisando estudar. Eu disse: não.
Não, eu estou precisando do remédio. Eu disse assim, não, jovem, você precisa estudar. Eu falei assim, não, não preciso. Tem gente que fala até que eu estou aqui de tanto estudar, não preciso estudar, não. Então, ele falou assim, olha, você vai fazer o seguinte, eu vou te passar 5 obras de arte, você vai estudar 5 obras de arte e volta. Se não melhorar, a gente vê o remédio. Gente, eu fiquei olhando para ele, e assim, quando a gente fica muito bravo, a gente pode fazer várias coisas. Ou você briga, grita, ou você faz silêncio. Eu fiz silêncio. Eu silenciei, escutei ele falar para aquela consulta acabar logo. E ele falou assim, você vai estudar 5 obras de arte, e aquilo na minha cabeça, eu vou ter que estudar obra de arte. Aí ele falou, jovem, anota que eu vou te passar as obras de arte na sequência. Deu um papel, uma caneta e começou a ditar. Anota aí, você vai estudar há 2000 anos, 50 anos, Paulo Estevão, renúncia e Ave Cristo, na sequência. Olhei para ele e falei assim, Ave Cristo, esse homem está louco. E saí indignada. Você já foi a um lugar e saiu pensando assim, nossa, eu perdi meu tempo, perdi meu dinheiro. Eu cheguei em casa indignada. Olhei para o meu marido e falei, Leandro, o médico me falou isso. O que você acha disso? Estou indignada. Ele abaixou a cabeça, olhou para mim e falou assim, compra as obras. E eu comprei. Fui até uma loja, comprei as obras e sabe esse estado que você está cansado, você está estressado, não tem ânimo para nada? Aí eu voltei da loja com aquele pacotinho. Coloquei os livros em cima da mesa, né, e deitei num sofá, que tem uma janela grande na minha casa, e estava anoitecendo lá já. Aí eu, desanimada, olhei para os livros, peguei um livro, abri o livro e comecei. Eu comecei há 2000 anos. Eu recomecei há 2000 anos. É lógico que o tempo passou, eu passei a noite toda lendo o livro, e eu percebi que, conforme os raios de sol da manhã, eles entravam na minha janela, eram os mesmos raios de sol descritos no livro. E eu fui me envolvendo com os personagens e percebendo que as mesmas tramas daquela época se repetem hoje. Foram há 2000 anos, 50 anos, Paulo e Estevão. Quando eu terminei as obras, eu era outra pessoa. Não tinha mais retorno, não tinha mais como voltar. A cada 10 pessoas, 7 são acometidas por sinais e sintomas de ansiedade. E dessas 7, 4 apresentam níveis muito elevados com comprometimentos sistêmicos. A ansiedade, juntamente com a depressão, é hoje considerado o mal do século. E, juntamente com o distúrbio do sono, afeta sobremaneira a minha área que é a odontologia. Na minha área, nós temos um distúrbio chamado distúrbio da articulação temporomandibular. É um conjunto de aproximadamente 450 sinais e sintomas que vão de dores de cabeça leves, cefaleias leves, zumbidos, problemas articulares, dificuldades na abertura e fechamento bucal, travamento da mandíbula, problemas ósseos, fraturas dentais, fraturas de reabilitações diversas, até dores de cabeça citadas pelos pacientes como enlouquecedoras. Esse fator e essa alteração, ela atrapalha qualquer tipo de reabilitação que eu possa fazer.
E ela é desencadeada e potencializada por distúrbios de ansiedade, assim como os distúrbios de sono, que variam de alterações sistêmicas até as tentativas de suicídio. Assim como, quando nós fazemos uma limpeza na nossa casa, se nós jogarmos a sujeira para baixo do tapete, cedo ou tarde, aquela sujeira, ela vai reaparecer e vai estragar o seu cenário. Quando nós procedemos na área médica ou odontológica, qualquer tratamento, negligenciando fatores como ansiedade, que são desencadeadoras dessas alterações, cedo ou tarde, no nosso caso odontológico, bem cedo, nós vamos perder as reabilitações, os tratamentos e prejudicar ainda mais a qualidade de vida dos pacientes. Então, nós planejamos o seguinte: assim como eu tinha sido tratada por uma terapia espiritual e espiritualizante de leitura, nós começamos a estudar todas as possibilidades de tratamentos espirituais para alteração da ansiedade. Porque a partir daquele momento, eu realmente não precisava mais de remédio. Há algum tempo, nós iniciamos estudos utilizando mensagens audiogravadas. Os pacientes ouviam mensagens audiogravadas do livro 7 Minutos com Emmanuel, e o paciente passava 7 minutos diariamente ouvindo essas mensagens e era submetido a uma análise antes e depois de passar por esse tratamento, para avaliarmos distúrbio de ansiedade, distúrbio do sono e distúrbios da articulação temporomandibular. Fizemos também esse trabalho em animais, para avaliar a efetividade de formação óssea em animais que ouviam mensagens, com um sucesso reconhecido. Entretanto, nós não sabíamos qual era o efeito comparativo dessas terapias, da leitura de livros ou da audição de mensagens gravadas, comparadas com outras terapias, que são a medicação, a acupuntura, que é um patrimônio da humanidade, é usado há milênios, e também a terapia com florais. Então, nós propusemos, dessa vez, uma análise comparativa. Selecionamos 500 pacientes, todos eles com os sinais e sintomas presentes das alterações que nós buscávamos, e depois de uma seleção, nós incluíamos ou excluíamos os pacientes de acordo com os fatores e os critérios de inclusão e exclusão que a pesquisa exigia. Os pacientes foram divididos em grupos para medicamentos, para florais, para acupuntura e mensagens audiogravadas. O grupo de pacientes que tomava medicação precisou ser eliminado, porque, embora a medicação traga uma série de benefícios indiscutível, ela não pode ser negligenciada, e em nenhum momento fala-se que as terapias complementares ou coadjuvantes devem eliminar o uso de medicamentos, mas sim ser colocada coadjuvantemente para que exista a potencialização da melhora e assim o paciente poder sair da medicação ou diminuir a medicação. Esse grupo foi eliminado tal a quantidade de efeitos colaterais dos quais padeciam os pacientes que faziam uso de medicamentos. Então, não era possível, sistematicamente, fazer a comparação padronizada de sintomas entre terapias que causam efeitos colaterais e que não causam efeitos colaterais no método que nós propusemos. Então, nós tínhamos um grupo que comparecia à faculdade semanalmente e recebia um protocolo de acupuntura para o tratamento desses sintomas, um grupo que fazia uso de florais e um grupo que recebia diariamente mensagens audiogravadas, mensagens 7 minutos com Emmanuel, com conteúdo espiritual espiritualizante. E nós fomos contando o período para analisar quando acontecia o efeito da terapia. Os resultados desse trabalho estão publicados na revista Alternative Therapies in Medicine and Health, estão para publicação nessa revista, e mostraram o seguinte:
Os pacientes que foram submetidos à acupuntura tiveram redução nos sintomas de distúrbio do sono e de ansiedade 8 semanas, 2 meses após o início da terapia. Os pacientes que foram submetidos à terapia com floral demoraram mais tempo para ter início no tratamento dos sintomas, mas tiveram também um declínio na sintomatologia. Só que quando nós unimos acupuntura e floral, nós temos esses resultados potencializados e conseguimos, inclusive, eliminar todos os sintomas de ansiedade do grupo estudado após 3 meses de uso. E o resultado dos sinais e sintomas nos pacientes que ouviam mensagens audiogravadas. O resultado foi a diminuição de todos os sintomas e a eliminação de todos os sintomas de ansiedade após 1 mês. Então, nós concluímos que todos os sintomas foram diminuídos. A DTM, a desordem temporomandibular, o distúrbio do sono e o distúrbio da ansiedade, considerando que floral mais acupuntura por 3 meses elimina o sintoma de ansiedade e mensagem por 1 mês, 4 semanas, mudam os sintomas de ansiedade. Consideramos também que, nessa pesquisa, alguns dados não previstos foram catalogados. Foi o único grupo, o grupo que ouviu mensagens, que trouxe situações externas aos questionamentos realizados, do tipo: doutora, tenho que te contar uma coisa. Eu, pois não, meu marido parou de beber. Doutora, tenho que contar uma coisa, meu filho não usa mais droga. Eu consegui uma nova proposta de emprego. A princípio, nós desconsiderávamos essas informações. Parecia apenas uma relação coloquial entre o paciente e o profissional. Mas o número de relatos foi muito alto, o que nos motiva a dar sequência em outras pesquisas a respeito disso. É claro que, quando eu saí do consultório do médico, bufando, vocês conhecem essa expressão? Saí de lá bufando. Ele percebeu que eu não acreditei. Aí eu comecei a fazer, eu propus para um grupo de pesquisa essas pesquisas, porque, embora eu tenha sido tratada, nós da academia, nós temos uma necessidade numérica incrível. Nós precisamos ver os números, a matemática, a estatística, comprovar, por mais que a gente escute. Então, nós trouxemos aqui o resultado de todos os grupos. E as pesquisas não param. E por mais que nós promovamos novos estudos, nós sempre trazemos resultados positivos. É claro que a ansiedade já montou uma casa aqui. Então, às vezes, ela quer se manifestar de novo. Em mim, em você, em todos os pacientes. Mas aquela terapia artística, ela foi tão efetiva que vira e mexe, eu lembro de alguns efeitos daquela terapia, onde dizia assim: quando eu não acreditar, eu lembro de um espaço assim: está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Mas às vezes a gente cansa, a gente fica cansado do trabalho, de todas as circunstâncias. Aí eu me lembro de outra obra, quando estou mais estressada. Ai, ama, trabalha, perdoa e espera. Em Ribeirão Preto, tem um compositor muito querido chamado Kiko Zambianchi. O Kiko Zambianchi tem uma música chamada Primeiros Erros.
E essa música fala assim: se um dia eu pudesse ver o meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, meu corpo seria sol, minha mente viraria sol, mas só chove, chove. E os pacientes com ansiedade crônica, eles vêm para a gente: olha, na minha vida só chove, chove. E aí a primeira coisa que eu faço para eles, para motivá-los a iniciar, é dizer o seguinte: olha, a gente não pode voltar ao passado e fazer um novo começo, mas todo mundo pode agora começar uma nova página e fazer um novo amanhã. Vem comigo? E eles vêm. Gratidão a todos.